quem tentou analisar a situação política do país, mais especificamente do Lula, foi o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT. Em entrevista à Folha, Ciro afirmou que o ex-presidente cresceu nas pesquisas para 2018 por ser, em parte, um perseguido político. O ex-ministro apontou que parte importante da população brasileira está tendo essa percepção sobre Lula. Para Ciro Gomes, o ex-presidente é o campeão de entender a psicologia popular e está assumindo esse lugar. Você achou correta essa leitura do Ciro Gomes, ou Carlos Andreasa? Eu acho que o Ciro Gomes, por quem eu não tenho qualquer simpatia, é um excepcional leitor de cenário político. E eu tenho falado isso aqui. É preciso prestar atenção na leitura que o Ciro faz do jogo. Ele ontem falou uma frase na UFRJ, aqui no Rio, que é primorosa e significa todas as cartas do Ciro na mesa. Lula, em parte, e o em parte é fundamental, Lula, em parte, é perseguido político. Aí, nessa frase, está todo o jogo do Ciro Gomes. A parte em que o Lula é perseguido político é aquela em que, portanto, ele conseguirá ser candidato. Se ele for candidato, ele, Lula, Ciro não será, já disse isso. Nesse cenário, inevitavelmente, embora com pouca chance, a meu ver, Lula seria competitivo e, caso vencesse, o Ciro, mantendo um vínculo com o Lula, né, que isso representa um vínculo, dizer que o cara é perseguido político, poderia arrumar um ministériozinho para si. Tá? Essa é a aposta que o Ciro faz com as suas menores fichas. As fichas maiores, o maior volume, ele bota na parte em que o Lula não é perseguido político. A parte em que o Lula portanto, será condenado em segunda instância, não poderá ser candidato à presidência, situação em que ele, Ciro, seria, e aí ele já se apresentou claramente, tem feito isso nos últimos dias, como plano B da esquerda, tá? Um voto pragmático das viúvas, ou dos viúvos do lulismo. Ponto final, ele conta com isso. E aí, nesse cenário, ele é competitivo. Ontem, ele fez um discurso que é o sonho das empreiteiras brasileiras enroladas na Lava Jato. Ele disse que os acordos de leniência precisam ser acelerados, que já está na hora da engenharia nacional ser retomada, de ganhar fôlego novamente. E disse que o Lula não tem condições, por também estar implicado na Lava Jato, de comandar essa retomada. E quem seria o líder dessa retomada? Ele próprio, Ciro Gomes. Então, é um discurso, é uma aposta inteligente da parte do Ciro. O Ciro não é burro e é uma aposta perigosa. Temos que ficar atento ao que ele diz. Você leu a entrevista, Vera? Eu não vejo perigo, não, no Ciro Gomes. É o tipo de cão que ladra e não morde, eu acho. Ele virou aquele tipo de político que larga ali com alguma vantagem, vai se enrolando na própria língua, tropeça, vira uma caricatura de si mesmo. As campanhas já mostraram isso, né? E chega lá no final mais desacreditado do que entrou. Ele já passou por todos os partidos políticos do mundo, ele já desferiu tiros verbais contra todo mundo e seu pai, contra da esquerda à direita, passando pelos juízes, passando por procuradores. Ninguém escapa daquela língua viperina que ele tem. Acho que ele não tem controle emocional nenhum. Ele já falou absurdos em relação à própria mulher, disse que o melhor que ela fazia era dormir com ele, a Patrícia Pilar, na época da campanha de 98. Ele já bateu no Joaquim Barbosa, já bateu no Sérgio Moro, disse que vai receber a bala se alguém for intimá-lo. Então, quando ele abre a boca, eu não consigo levar muito a sério. Esse discurso dele sobre o Lula nessa semana, teoricamente um pouco mais razoável, teoricamente ele estava medicado, tomou um Lexotan ali antes de ir. Mas vamos lembrar que há uma semana, na Faculdade de Direito aqui da USP, ele chamou o Dória de homossexual, falou coisas absurdas, que ele negou ontem. Então, eu não consigo analisar o Ciro Gomes dentro do cânone da normalidade. Eu acho que ele tem que ser analisado dentro de um tratado de psiquiatria, não só de política. Ô Madu, e você? Tem alguma chance o Ciro Gomes em 2018? Olha, em se tratando de coronelismo, demagogia, populismo barato, Ciro Gomes é uma autoridade. Agora, eu concordo com a Vera, ele é mais um caso de congresso de psiquiatria do que um congresso de um parlamento.
né, o Ciro Gomes é um desses políticos, digamos assim, folclóricos. Todas as campanhas, realmente, ele tropeça nas próprias pernas. E olha que ele nem bebe tanto quanto bebia o Jânio Quadros. Ele se atropela mesmo com a própria língua, ele se enrola com as bobagens que ele fala. Eu não vejo tanto mérito no raciocínio dele, muito embora eu acho que o Andreasa está correto na estratégia que ele estabeleceu, o Ciro Gomes estabeleceu para ele dentro do atual panorama político. Só acho que essa estratégia dele com relação à recuperação econômica, a questão da leniência com as empreiteiras, da retomada do crescimento, doutor Ciro Gomes, o buraco é mais embaixo. Aliás, o senhor foi até ministro da Fazenda, deveria saber. Esse modelo está falido, não tem como sair do buraco com essas receitas antigas, com esse modelo antigo, né, que se usava na economia brasileira, onde as empreiteiras eram uma das principais protagonistas, né, dos investimentos públicos e tal. Então a premissa dele já está errada daí. Né? Isso numa campanha política para a presidência são argumentos fáceis de você enfrentar e destruir. Agora, ele realmente daqueles caras que não contribuem em nada, né, para o avanço da discussão política brasileira. E eu fico espantado como se dá palanque, como se dá espaço em jornal para ele. Talvez porque não existam outros políticos, né, com discurso ou se manifestando. Né? Marina Silva, como sempre, está lá, né, trancada na floresta junto com o seringueiro. Enfim, a falta de talentos no panorama político brasileiro realmente é uma coisa lamentável, é desolador.